Ah, a tartaruga de couro. Um animal que decidiu, por conta própria, ser quente por dentro enquanto nada em águas geladas. Que conveniente! Enquanto você coloca 3 cobertores para assistir Netflix no inverno, essa criatura simplesmente regula a temperatura corporal sozinha, no oceano, sem reclamar. Sem termostato, sem moletom, sem xícara de chá. Só ela e o mar congelante, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Parabéns, tartaruga! Que humilhação! E então temos o camaleão pantera, que claramente achou que ser um réptil comum era entediante demais. Então resolveu ficar com as cores mais intensas entre todos os répteis. Vermelho vibrante, verde elétrico, azul impossível, como se fosse um artista plástico que nunca aprendeu a palavra moderação. A natureza deu tinta para todo mundo, mas esse aí ficou com o estojo completo, as canetas extras e ainda pediu mais. Discreto, não é? Absolutamente nada chama a atenção nesse animal. O dragão de Komodo fareja carniça a quilômetros de distância. Quilômetros! Você mal consegue encontrar as chaves de casa que estão na sua própria bolsa. E esse lagarto gigante localiza um jantar morto do outro lado do horizonte. Com a língua. Ele usa a língua para sentir o cheiro do ar e calcular exatamente onde está a refeição. Nenhuma tecnologia, nenhum aplicativo de entrega, nenhum mapa. Só instinto puro e uma língua bifurcada que faz o trabalho todo. Impressionante, constrangedor para nós, mas impressionante. A cobra marinha fica submersa por mais de 2 horas. 2 horas! A maioria das pessoas mal aguenta 40 segundos embaixo d'água antes de entrar em pânico. Essa serpente fica lá, tranquila, explorando o fundo do oceano como se estivesse fazendo um passeio no parque. Sem equipamento de mergulho, sem cilindro de oxigênio, sem instrutor certificado. Só ela, o mar e uma capacidade pulmonar que faz qualquer atleta olímpico parecer amador. Obrigado por mais uma lembrança de como somos limitados. Por fim, a rã voadora de Wallace. Uma rã que voa. Bem, tecnicamente ela plana usando membranas entre os dedos, mas o efeito é o mesmo. O anfíbio decidiu que o chão era opcional. Enquanto a humanidade precisou de séculos de engenharia para decolar, essa rã abriu os dedinhos e simplesmente foi embora. Sem motor, sem combustível, sem bilhete de avião caro. Só membranas e atitude. Que animal mais inconveniente de se admirar. Ah, o tubarão-raposa. Esse aí não se deu ao trabalho de desenvolver dentes afiados ou veneno sofisticado como os outros. Ele simplesmente decidiu que a cauda seria sua arma. Uma cauda enorme, que ele usa como chicote para atordoar cardumes inteiros antes de jantar. Com elegância, com estilo. Enquanto outros predadores correm atrás da comida, o tubarão-raposa literalmente bate no prato antes de servir. Chapéu. Agora, a raia-jamanta. Esse animal tem o maior cérebro entre todos os peixes. Todos! Enquanto o peixinho dourado esquece o que estava fazendo em 3 segundos, a raia-jamanta está provavelmente refletindo sobre filosofia existencial no fundo do oceano. Ela planeja rotas, reconhece indivíduos, talvez até julgue silenciosamente os humanos que mergulham perto dela, e faz tudo isso voando graciosamente pela água como se fosse óbvio. O ouriço do mar é basicamente uma esfera de espinhos com atitude. Cada espinho se move de forma completamente independente, como se tivesse vontade própria. Imagine ter centenas de braços que fazem exatamente o que querem, mas de forma coordenada. O ouriço não precisa correr, não precisa gritar. Ele simplesmente existe, cheio de pontas. E qualquer coisa que se aproxima recebe o recado imediatamente. Respeito involuntário. Esse é o plano. A estrela do mar girassol poderia ter 5 braços como qualquer estrela do mar normal e sensata. Mas não, ela tem mais de 20 braços. Para quê? Ninguém sabe ao certo, mas ela claramente não se importa com a sua opinião. Enquanto você tenta fazer malabarismo com 2 mãos no dia a dia, essa criatura desliza pelo fundo do oceano com 20 membros em operação simultânea, absolutamente impassível. E por último, o pepino do mar, a criatura que decidiu respirar de um jeito que nenhum biólogo queria ter que explicar. Ele usa uma estrutura chamada árvore respiratória, que fica ligada diretamente ao intestino. Sim, ele respira pelo traseiro.
tecnicamente. E sabe o que é mais impressionante? Funciona perfeitamente. Milhões de anos de evolução chegaram nessa solução. E o pepino do mar está aqui, tranquilo, sem nenhum complexo. Ah, a salamandra gigante. Um animal que decidiu que pulmões são exagero. Enquanto você respira confortavelmente pelo nariz, esse bicho absorve oxigênio pela pele, como se fosse uma esponja filosófica. A pele inteira trabalhando como um órgão respiratório. Evolutivamente falando, é uma solução funcional. Praticamente falando, é a criatura mais comprometida com a preguiça biológica que a natureza já produziu. Parabéns, salamandra! Muito criativo da sua parte dispensar o básico. E por falar em escolhas questionáveis, o peixe-disco resolveu que alimentar filhotes com comida normal era coisa de amador. Não, esse peixe produz um muco especial na própria pele e deixa os filhotinhos se grudarem nele para se alimentar. É literalmente a amamentação via pele. Nojento? Talvez. Dedicado? Absolutamente. O peixe-disco inventou a maternidade mais visceral do reino animal. E ninguém convidou os outros para votar nisso. O peixe palhaço, famoso por ser laranja e por ter estrelado um filme de animação, tomou uma decisão de vida muito específica. Escolheu uma anêmona e ficou para sempre. A anêmona inteira é o apartamento, o trabalho, o lazer e o horizonte existencial desse peixe. Enquanto outros animais migram continentes, o peixe palhaço olha para a anêmona e pensa: perfeito, não preciso de mais nada. Ambição zero, satisfação total, respeito duvidoso. O tubarão-raposa tem uma cauda que corresponde à metade do corpo inteiro. Metade! E o que ele faz com essa estrutura absurda? Usa como chicote para atordoar cardumes inteiros antes de comer. Basicamente, inventou uma arma embutida no próprio corpo e a usa com precisão cirúrgica. Enquanto outros predadores correm atrás da presa, o tubarão-raposa simplesmente dá uma chicotada e espera o jantar desmaiar. Eficiência perturbadora, elegância intimidadora, humildade zero. E finalmente, a raia-jamanta, o animal com o maior cérebro entre todos os peixes. Esse ser imenso, que desliza pelo oceano como uma nave silenciosa, carrega dentro de si o processador mais sofisticado do mundo aquático. Resolve problemas, reconhece indivíduos, talvez reflita sobre a existência. Enquanto isso, você esqueceu onde colocou as chaves de novo. A raia-jamanta não diz nada, só passa por você com aquela elegância calculada e segue em frente.